Boa tarde, sexto ano. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de gramática, tá? Vamos para o capítulo 8. Vamos estudar as preposições. Eu vou estar postando no grupo de vocês o gabarito para que vocês possam corrigir as atividades relacionadas ao capítulo 7, ok? Eu não fiz isso aqui para que a gente não estenda muito nessa aula, até porque ela já vai ficar um pouco grandinha. E se eu fosse corrigir aqui, ficaria enorme. Então, qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar chamando lá no WhatsApp. Vamos lá. O capítulo 8, que tem como tema, que espaço você ocupa? Lembrando que a gente está estudando, está trabalhando nos nossos capítulos apenas a parte da gramática, certo? Então, a gente vai ver preposição. O que é preposição? Né? Preposição é a palavra, né, que é invariável, né, ela é invariável, e tem por função ligar dois elementos. Invariável, você já sabe, é aquela palavra que não muda, ela não vai para o plural, ela não vai para o feminino, entendeu? Ela é daquela forma mesmo, você só usa ela naquela forma, certo? Então, ela tem a função de ligar dois elementos de uma frase, de forma que o segundo elemento, né, complete ou explique o significado do primeiro. Vamos ver aqui algumas preposições. Ó, a, de, né, de, para, com, em, sobre, até, durante, atrás, desde, entre e sem. Aqui são só algumas. Aí nós temos aqui exemplo, ó, chegar ao quarto. A preposição aí, ó, ao, né? Então a gente viu lá no início aqui que ela tem a função de quê? Completar ou explicar o sentido de um termo. Chegar aonde? Ao quarto. Gostava de flores. Gostava de quê? De flores. Olha aí o dia aí, ó. Entendeu? Tá completando o sentido aí, ó. Preposição de. E aqui, eu morava em Paris. Morava onde? Em, não em aqui a preposição, Paris, né? E as preposições, elas se classificam em essenciais e acidentais. E o que são essas preposições essenciais? São aquelas que funcionam como preposição mesmo na frase, entendeu? São aquelas preposições que têm a função de preposição. A gente já estudou algumas classes gramatical que às vezes, né, ela tem outra função na frase que não aquela é destinada. Mas no caso aqui, preposição essencial é aquela preposição que ela está tendo a função dela, que é o quê? Explicar ou completar o sentido de uma frase, certo? No livro de vocês, a gente tem um quadrinho aí, ó, com essas preposições essenciais. A, ante, até, contra, de, desde, né, entre. Então, são várias. Aí tem algumas aqui no livro. E as acidentais, né, são o quê? São palavras que, embora não sejam, né, preposições, mas elas podem funcionar como uma preposição, tá? São palavrinhas que vai ter a função na frase de preposição. Elas vão estar completando, né, o sentido de uma frase, né, de um contexto. Aí nós temos aí, ó, afora, durante, conforme, consoante, salvo, né? No livro de vocês, na página 58, a gente tem esse quadrinho também, tá? Ele continua, as preposições podem ainda estabelecer variadas relações de significados entre os termos que ligam. Esse significado depende principalmente do contexto, ou seja, relacionado ao meio, à forma, né? Nós temos aqui, ó, o de, né? Preposição de. Ela é utilizada quando a gente vai relacionar ao meio ou uma forma, né? A forma que ele chegou. Chegou de ônibus. O modo. Papai me abraçou com carinho. O com aqui é a preposição, que está indicando o modo como o pai abraçou. Aqui, quando eu estou me retratando, né? Me falando sobre origem de algum lugar. Voltou de Pernambuco. Sou da Bahia. Venho de Redenção. Então, eu uso a preposição de para relacionar a origem. Companhia. Saiu com os amigos, ó. Eu tive que usar o com. Se eu falo só saiu amigos, você não vai conseguir entender. Então, o com ele está completando o sentido do termo da palavrinha saiu, do verbo, tá?
faltar, relacionada à falta, à ausência, finalidade, lugar. Então, aqui são algumas, né, contextos onde a preposição é utilizada. E a locução prepositiva? A gente viu locução, né, locução verbal, né, tem a locução adjetiva e também tem a locução prepositiva, que é o conjunto de duas ou mais palavras, e essas palavras, elas têm o valor de uma preposição. Lembrando que a última palavra, por exemplo, na locução prepositiva, nós temos duas palavrinhas, né? Por exemplo, além de, a fim de, certo? Lembrando o quê? A última palavra de uma locução prepositiva sempre vai ser uma preposição essencial. Aí nós temos o quadrinho aí na página 58, tá? Que tem vários exemplos de locuções prepositivas, ó. Abaixo de, além de, a fim de, ao lado de, através de acordo com. Então, essa, a última palavra, né? Igual aqui, ó. Ele mora ao lado do clube, ó. A última palavra que a gente tem todo esse termo aqui, é uma locução prepositiva, né? E esse último aqui, ó, o último termino, sempre vai ser uma preposição essencial. Que preposição essencial é aquela que a gente falou, que é a preposição que ela sempre vai estar na frase com o sentido de uma preposição, tá? É aquela palavrinha. Temos aqui também, ó. Aqui, ó, locução prepositiva, tá? Próximo exemplo. A proposta estava de acordo com o pedido. Nós temos aqui, ó, de acordo com é a locução prepositiva. E aqui, ó, a última palavrinha, o com, é uma preposição essencial. Sempre a última vai ser uma locução, tá? Uma preposição essencial. Vamos ver aqui agora combinação e contração. Não é que vocês, pessoal, vão aprender de cara isso aqui, já vai ter que saber tudo. Não, entendeu? Preposição também é um assunto que vocês vão ver durante toda a vida de vocês, assim como verbos. Então, vocês têm que estudar em dobro tempo. Tem que focar, tem que estar escrevendo em caderno, entendeu? Reescrevendo os quadrinhos para lembrar. Quando você vê essas preposições, você saber dessas palavras, você conseguir identificá-las, né? E saber, é uma preposição, tá? Você não vai decorar isso tudo agora, entendeu? Você vai aprendendo com o tempo, né? Ó, algumas preposições, vamos ver sobre contração, tá? Combinação e contração. Algumas preposições podem aparecer unidas a outros vocábulos, né? A outros vocábulos. Quando na união da preposição com outro vocábulo não tiver nenhuma modificação, a gente diz que houve o quê? Uma combinação, quando não há nenhuma perda e nenhum acréscimo de nada. Quando houver modificação nessa junção aí, a gente diz que houve uma contração, tá? Quando há uma perda em alguma palavra. Aí nós temos os exemplos, ó, combinação. A mais ó, ao, tá bom? Aqui, ó, preposições, tá? A mais os, aos, a mais onde, aonde, né? Contração. De mais o, dó. Eu perdi o E aqui, tá vendo? Eu perdi o D, juntou logo com o O. D mais um, dum. Eu perdi também o E aqui e o D foi para dum. Ah, professora, mas como é? Não, aqui é regrinha, são regras, tá? Do português. Essas regrinhas vocês vão aprendendo, vão ter que aprender, tá? Essas contração, combinação, isso aqui vocês vão ver durante toda a vida de vocês. Elas não vão ter alterações. Agora, com o passar do tempo, preposição vai se expandindo mais, entendeu? Mas essa regrinha aqui é essencial. De mais esta, desta, né? Eu tirei um E aqui, ó. Em mais O é nó, teve o quê? Uma troca, né? Do M pelo N. Em mais é nesta, entendeu? Então, aqui é o que ele está falando? Quando algumas preposições aparecerem unidas a outro vocábulo, tá? Quando na união com outro vocábulo não houver modificação, igual aqui não houve, a gente diz que a gente teve uma preposição de combinação, certo? Então, a gente diz o quê? Que ocorreu uma combinação. Quando há
perda de palavra, alguma perda, algum acréscimo, a gente diz que houve o quê? Uma contração, tá? Existe um caso específico de contração onde a preposição a une-se ao artigo a. Vocês já usaram muitas vezes, né? O a craseado. Então, aquele a craseado ali nós temos dois a junto, né? Quando você vai falar, você fala a, né? Rápido, mas fala a. Então, a gente tem ali um artigo mais uma preposição, tá? Que são os dois a juntos. Aí ele diz, ó, quando essa função acontece, ela recebe o nome de crase e é marcado pelo acento grave. Então, crase é o que? Uma contração da preposição, né, a mais o artigo a. A crase, ela também ocorre com esses pronomes, ó, aquele, aquela e aquilo, né? E suas variações. Aí vai ficar aquele, aquela e aquilo, tá bom? Crase é um assunto que vocês vão ver bem mais na frente, tá? É só interessante mesmo vocês perceberem que o quê? Que esse A craseado aqui, eu tenho duas palavras aqui, ó, duas letrinhas juntas, unidas, para formar esse único A, entendeu? Eu tenho o quê? Uma preposição a mais um artigo a, tá? Aí tem, ó, vou à escola, fizeram referência às colegas, compareci àquela festa no final de semana. A gente não vai aprofundar na questão da crase, porque não é assunto para o momento, tá? Quando é que usa crase? Quando é que não? Mais na frente a gente vai tá estudando e vendo sobre a questão da crase, tá bom? O importante é vocês saberem que essa crase, para que haja esse A craseado, tem aí a junção de uma preposição e de um artigo, tá? Então, como, pessoal, a gente está estudando também os verbos, né? Os verbos, eles vão vir divididos em todos esses restantes de capítulo, um pouquinho de cada vez, né? A gente está estudando ele desde o capítulo passado. A gente vai ver aqui, ó, os tempos verbais no modo subjuntivo. A gente já estudou no modo indicativo, né? O modo subjuntivo é utilizado para quê? Para expressar ideias que evidenciam desejo, hipótese, possibilidade e incerteza, tá? Então, é nesses casos que eu uso o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, a ação verbal pode ser expressa nos tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. Então, no modo subjuntivo, eu tenho esses tempos aqui, esses tempos verbais. No presente, do modo indicativo, ou desculpa, subjuntivo, esse presente, ele indica um fato incerto e pode expressar também um desejo. Geralmente é empregado depois da palavra talvez e das seguintes expressões, né? Aí, e das expressões, é necessário que, é possível que, tomara que, convém que e quero que, tá? Então, eles vêm geralmente, esse tempo verbal, indicativo do modo subjuntivo, ele vem geralmente empregado depois de algumas dessas palavras, ok? Ó, depois da palavra talvez e de algumas dessas outras aqui que estão em vermelho. Ó, exemplo, talvez Pedrinho diga que viajou, ou talvez aqui no início. E o diga aqui é o presente do subjuntivo, certo? E o pretérito imperfeito, ele indica uma hipótese, que pode estar relacionada a ações no presente, no passado ou no futuro. Hipótese é aquela questão, se, né, caso ocorra, é hipótese, ninguém sabe, está relacionado, né, a essas ações. Dentro da frase, relaciona-se geralmente a verbos do modo indicativo e é acompanhado pelas palavras. Ó, no pretérito imperfeito, o verbo ele vai estar acompanhado de algumas dessas palavras, se, que, né, que ou caso. Se eu fosse, tá vendo aqui, ó, o se é uma hipótese. Eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Ó, aqui nós temos, ó, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? É interessante que vocês aprendam essas regrinhas aqui, ó, o se, o que ou caso.
faz parte de quê? Quando eu vou usar, entendeu? Isso aqui é uma chave, isso aqui é maravilhoso vocês aprenderem, vai ficar muito mais fácil para vocês conseguir, né, assimilar melhor o assunto. E o futuro? O futuro indica um acontecimento possível, né, no futuro. Aparece geralmente acompanhado das palavras quando e se. Por exemplo, lembraremos de você quando ouvirmos aquela canção, né? Então, nós temos aí, ó, lembraremos de você quando ouvirmos aquela canção. Lembraremos é o futuro do presente do indicativo e o futuro do subjuntivo aqui é o quê? Ouvirmos, né? Ouvirmos, porque o quando está próximo do ouvirmos, tá vendo? Ele diz aqui, aparece geralmente acompanhado de uma dessas palavras. Então, eu tenho um verbo aqui, sim, mas ele não está acompanhado nem do quando nem do se, então não é ele. Então, eu vou procurar qual que é, qual que está acompanhado. Aqui, ó, ouvirmos está acompanhado do quando. Então, esse ouvirmos aqui é o futuro do subjuntivo. Temos outro exemplo aqui, ó. Se quiser vir ao teatro comigo, comprarei logo os ingressos, né? Então, nós temos aqui o se, que está relacionado ao verbo querer aqui, ó, tá vendo? Se quiser. Então, esse quiser aqui é que é o futuro do subjuntivo. Eu tenho outro aqui, comprarei, né? Mas esse comprarei é o futuro do presente do indicativo. Lembra o indicativo que a gente estudou lá atrás, né? Eu comprarei é o futuro, tá? Do presente. Certo? Então, para mim saber, eu tenho que primeiro ver a regra. Pessoal, esses assuntos são muito fáceis, são bons. A questão são regras. Você tem que ler e assistir a aula uma vez, duas vezes, três vezes, entendeu? Aí é que tendo dúvida, vocês vão mandando mensagem para serem, né, esclarecidas, tá bom? Então, aqui, ó, se eu vejo na regra que diz que no futuro o verbo vai ser acompanhado dessas palavras, quando ou se, então eu vou procurar elas na frase. Quando eu ver a palavra, quando eu, né, eu ver uma delas, ó, eu vi aqui o se, então eu já sei que o verbo que estiver mais próximo dele vai ser o verbo que vai estar no futuro, né, do subjuntivo, que seria o que eu estou procurando, tá? Pois é isso, pessoal. Tem atividade aí, ó, páginas 59, 60, 62 e 63. São muitas páginas, mas de cada página tem no máximo duas questões. A maioria delas é só uma questãozinha, tá bom? Eu acho que não vai ter nem 5 questões ao todo, ou seis. Bem pequenininha essa atividade. Respondam e vão me enviando, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão mandando no meu PV, que eu vou estar esclarecendo, tá? Assim que possível, até porque eu estou sem internet em casa, mas estarei tirando todas as dúvidas de cada um, que vem me procurando, tá? Estou fazendo isso compassadamente, entendeu? Com o tempo. Mais dúvidas você já sabe, tá? Tchau, um abraço, fiquem com Deus.